Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecido ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estar aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a sua voz. Em meio à semana, Deus nos concedendo esta oportunidade. É muito importante. Eu compartilhei com os irmãos aqui, pelo menos da nosso ministério, um novo vídeo do canal do irmão Jailson HMTV, e também faço este anúncio, este compartilhamento aqui através da nossa live, para que os irmãos que nos assistem possam se inscrever no canal, e também assistir, fazer um acompanhamento. Foi muito bom a forma que ele falou sobre o tema a presciência de Deus dentro dos 7 selos. Eu gostei muito, assisti, até compartilhei aos irmãos para que os irmãos pudessem assistir. Nos ajuda a compreender muitas coisas. Nós cremos que Deus trabalha de diversas formas, O irmão Jailson tem uma forma peculiar, muito de trazer a contribuição dele, Ele mesmo com todas as suas limitações de saúde, é um irmão que tem que passar constantemente por diálise, E ele, com mesmo suas limitações, procura fazer esse trabalho. E tem sido de grande bênção, para mim e para muitos. E nós compartilhamos esse trabalho aí. É um trabalho voluntário que ele faz. Nos ajuda a compreendermos sobre a presciência de Deus, a eleição divina, nossa eleição, na qual Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo, e aonde estávamos representados, Então, deixo a dica aí para que os irmãos possam assistir. Nós estamos falando sobre as 7 eras da igreja. Nós nos adentramos já na segunda era, a era de Esmirna, e nós hoje queremos seguir com o tema Sinagoga de Satanás. Vai ser uma parte muito esclarecedor também, quando o profeta vem e nos diz que todos esses espíritos das eras teriam uma porção nesse tempo final. Eles estariam nesse tempo, todos mesclados, Então nós vamos ver aqui onde o profeta nos diz daqueles que diziam ser judeus, porque eles dizendo que eram judeus, eles davam melhoravam a sua imagem, Dava como, eles ficavam como que eram realmente cristãos. E o profeta diz que eles eram mentirosos, Eles eram mentirosos. E hoje nós temos visto também esse mesmo espírito no meio do povo, que se diz crente da mensagem. É o mesmo espírito, não muda. Apenas aqueles diziam que eles eram judeus, mas eles eram falsos. E nós vamos ler isso aqui hoje. E nós deparamos com aqueles que dizem crentes, sou crentes da mensagem. Mas quando o real da coisa não entendem o real, estão tão denominados como qualquer outra igreja denominada, organizada. À luz da palavra nós falamos isto. Não falamos porque condenamos as pessoas. A palavra não condena as pessoas, a palavra condena o sistema. E uma vez que você estiver dentro do sistema, você será condenado, se não sair. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender todos esses segredos, Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, lermos a escritura da segunda era, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Que nos diz da seguinte maneira:
E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que tens nos concedido, estarmos aqui juntos, reunidos em teu santo nome, para tão somente ouvirmos a sua voz. Te damos graças, ó Pai, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pela proteção, pelo alimento, pela saúde, pelo pão de cada dia provido em nossas mesas. Nós também te agradecemos, principalmente também pelo pão que tem descido do céu, este maná fresco que tem sido o alimento para as nossas almas, para o nosso ser, aquele alimento que tem aberto os nossos olhos para ver o tempo em que nós estamos vivendo, ó Pai. Nós te agradecemos por ter nos elegido desde antes da fundação do mundo, para poder viver neste tempo, o melhor de todos os tempos, o tempo da coroa, o tempo a era da pedra da coroa, onde há o coroamento de todo o teu programa, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Ajuda-nos nesta noite, que tu possas falar a nossas almas, aos nossos corações, concedendo-nos tudo aquilo que nós temos necessidade. Tu possas ajudar os teus filhos, aqueles que estão enfermos, cure-os, liberte-os, ó Deus bendito. Aqueles que estão cativos, sejam libertados, ó Deus bendito. Aqueles que necessitam do batismo do teu Espírito Santo, que tu possa lhes conceder. Esta é a nossa oração e o nosso pedido. Tu possa abrir o entendimento daqueles que não têm conseguido compreender a etapa e o dia em que nós estamos vivendo, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa ser o único que possa nos ensinar nesta noite. Que tu possas tomar o lábio do homem e fechá-lo, e deixar apenas o teu Santo Espírito nos ensinar e nos falar. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, vamos louvar ao Senhor com um cântico. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Vem me licenciar.
me submeti e extasiado, então me senti anjos descendo, trazendo o céu. Vamos, canta minha alma, aleluia. Canta minha alma, canta ao Senhor, tem sempre ardente louvor. Canta minha Glória a Deus. A era de Esmirna, nós temos lido várias partes já desta era. Vimos o significado de Esmirna, que é amarga, né? O povo foi tribulado, foi perseguido. E como sempre eu tenho dito isto, porque isso tem chegado ao nosso coração. O profeta disse que as eras e os selos se entrelaçam. Estamos estudando a segunda era, então ele é o segundo selo. No segundo selo, se vocês lerem ou assistirem, ouvirem,
vocês vão ver de uma outra perspectiva, mas as mesmas artimanhas de Satanás. Pois foi nessa segunda era que Satanás ganhou o poder, assentou-se o trono, foi dado-lhe uma coroa. Foi nesta era em que ele começou a dominar e a prevalecer. Começou a dominar e a prevalecer. Vemos Satanás entronizado, o que na primeira era um modo de vida. O profeta vem e nos diz que aqui ele já ganhou o quê? Uma doutrina. Segundo estágio, uma doutrina para logo ele impor. Uma imposição. Nós vemos que ele, assentado sobre o seu trono, domina todas as nações. Nós vemos isso no segundo selo. Pois Satanás domina através da política e religião, domina através da política sendo o cabeça. O que o diabo ofereceu a Jesus foi esses reinos deste mundo. Jesus, sabendo que tudo estava perdido, ele apenas se manteve de trás da palavra e venceu a Satanás naquela tentação. Em outras mensagens, o profeta disse: Jesus Cristo não precisou usar poder, Jesus Cristo não precisou fazer nada, apenas se manteve de trás da palavra. A única coisa que nós precisamos para vencer todas as dificuldades é ficarmos de trás da palavra. Poder político, poder religioso. Quando estudamos o segundo selo, nós sabemos quem é a besta e de onde vem. Ela está sentada sobre 7 montes. Aquela da escarlata, púrpura. E muitos, no segundo selo, o profeta vai dizer: as pessoas temem o comunismo, mas o profeta diz: não tema o comunismo. Não é que o profeta era comunista ou era a favor do comunismo. O profeta diz que o comunismo surgiu por causa da tirania da igreja. Por causa da tirania da igreja que surgiu o comunismo. Está escrito na mensagem. Quem é um leitor de mensagem sabe que isso é a verdade. Mas ele diz: não tema o comunismo. No segundo selo. Tema quem? Aonde nós podemos ver que a besta domina Satanás usando o seu poder político, domina as nações. Até os Estados Unidos, uma nação formada com princípios cristãos, hoje tem-se um presidente católico, o segundo presidente de uma nação fundada por 13 colônias de protestantes. E o que colocou este presidente ali? Aquela que comanda toda a nação, as nações. Comanda todas as nações. Muitas vezes hoje as pessoas colocam, como nós vivemos hoje em nossa nação, uma divisão do povo, falando-se politicamente em direita e esquerda, dizendo-se da seguinte forma, que a direita ela intercede ou prega os valores de família, pátria, nação, os valores reais de uma família. Vem o outro lado que quer destruir todos esses valores
e até mesmo a fé das pessoas, para colocar uma descrença nos corações das pessoas. Mas um cristão revelado, ele sabe que ele não deve estar no meio disto, nem de esquerda, nem de direita. Porque se você tiver um pouquinho de revelação, Satanás, ele domina através do quê? Política e religião. Como que os reis darão poder à besta? Através da política. E não vai ser o comunismo que vai fazer isso. Vai ser aqueles valores que assim dizem: família, pátria e nação. Se você for estudar a palavra e você vai ver mais a fundo, você vai ver o que vai desembocar a isto. No que vai desembocar tudo isso. E tem muitos crentes, até mesmo da própria palavra, tem muitos crentes até mesmo da própria palavra, da mensagem, que eles não têm olhado a arapuca que Satanás preparou e eles caíram. Porque defende-se uma bandeira a ponto de conclamar por um jejum. Eu não estou dizendo de igrejas lá, não. Eu não estou dizendo de igrejas pentecostais, não. Denominação, eu estou dizendo de igrejas de mensagem, que creem na mensagem, conclamando o povo a jejuar, para que volte ao poder certo o lado da política. Estão com os olhos tapados, fechados, porque não conseguem ver a real situação. Existe um ditado que diz da seguinte forma: e é assim onde que o ser humano está. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É desta forma que está. Se você tiver um pouquinho de revelação, de entendimento, você vai saber o que eu estou falando. Se você não compreender, busque, ore ao Senhor, peça para que Ele possa te iluminar sobre isso, e então você entenderá que realmente Abraão e a sua semente estava fora de Sodoma, estava fora de sistemas. Bom, essa aqui é a minha introdução. Vamos seguir aqui com o estudo, e vocês vão entender porque eu disse isto. A sinagoga de Satanás, página 99 do livro Uma Exposição das Sete Eras. Nós estamos lendo do livro. Você pode encontrar aí nos aplicativos também a mesma mensagem. Só não vou saber dizer para vocês o parágrafo, porque aqui não tem no livro, não tem, esse livro não foi feito com parágrafos. Então eu posso dizer a página mais ou menos e o subtema, que é a sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, parte B, que diz: eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Vamos ver por que o profeta disse isto. Porque ele leu isso na escritura e o que ele nos falou quanto a este versículo. Aqui está um versículo que acarretará consideravelmente cogitação, não somente porque é extremamente peculiar em seu conteúdo, mas também é virtualmente repetido em uma era que ocorre mais de 1000 anos mais tarde. Apocalipse capítulo 2, versículo 9: eu sei as tuas obras e tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Para começar, a palavra judeus não descreve a religião do povo judeu, refere-se apenas ao povo de Judá,
e tem o mesmo significado preciso como se eu dissesse que sou irlandês de nascimento. O profeta não era irlandês. Mas quem era irlandês? O pai dele era irlandês. E a mãe dele era índia. Então o mesmo significado, para eles dizerem que eram judeus, seria a mesma coisa que ele dizer que ele era irlandês. A palavra judeu não descreve religião do povo judeu. Refere-se apenas ao povo de Judá. E tem o mesmo significado preciso como se eu dissesse que sou irlandês de nascimento. Estas pessoas estavam dizendo que eram realmente judeus. Verdadeiros judeus de nascimento. Eles eram mentirosos. Eles não eram judeus de nascimento. E não eram judeus de religião. Se tudo isto é verdade, o que eram eles? Eles professavam que eram judeus. Mas o profeta pergunta: o que eram eles? Era um povo enganado, que já fazia parte da igreja. Eles pertenciam à falsa vinha. Então o que eles eram? Ele era um povo enganado, que fazia parte da igreja, da falsa vinha. Eles pertenciam à falsa vinha. Eles não eram da verdadeira igreja, mas da falsa igreja, porque Deus disse que eles eram a sinagoga de Satanás. Agora, a palavra para a sinagoga não é a mesma palavra que usamos para a igreja. Na Bíblia, igreja significa os chamados para fora, ou os convocados. O salmista disse acerca deste povo eleito: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habites em teus átrios. Salmo 65, versículo 4. Mas o significado de sinagoga é assembleia ou ajuntamento de pessoas. Isto pode ser bom ou mal, mas neste caso é mal, pois esses são aqueles cujo ajuntamento não é de Deus, mas de si mesmos. Mas de si mesmos. Isaías disse deles: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Isaías 54, versículo 15. E uma vez que estes eram seguramente contra a verdadeira vinha, Deus um dia tratará com eles com destruição. Nós vimos aqui no início os dois, a briga, a luta dos dois, as duas sementes dentro de um ventre só. Então, a falsa vinha estava dentro da verdadeira. Estavam caminhando, ambas juntas, lado a lado. Temos que ter isto bem claro em nossa mente. Agora, por que temos um povo misto na estrutura da igreja, chamando-se judeus? A razão é esta: uma vez que eram mentirosos, eles podiam fazer qualquer alegação que quisessem. Eles podiam dizer o que quisessem como se fosse um fato, e então persistir nisto. E neste caso eles poderiam estar mentindo com um pensamento muito convincente na mente. Não era verdade que a igreja primitiva fora inteiramente ou quase constituída de judeus, tornando-os membros originais de seu corpo? Os 12 apóstolos eram judeus, e os apóstolos posteriores eram judeus, ou prosélitos. Assim, jurar que eram judeus lhes dava uma preeminência e uma reivindicação de originalidade. O profeta vem e diz: diga uma mentira, persista nela, esqueça fato
ou história. Apenas diga e continue dizendo às pessoas, e dentro em breve as pessoas a receberão. Há um alerta aqui muito grande. O profeta diz: as pessoas vão crer numa mentira, porque ela foi dita constantemente, repetidamente, várias vezes foi repetido. Esconda fatos, porque a única maneira de você desvelar se aquilo é uma mentira ou não é a comprovação da verdade. A palavra comprova o que ela quis dizer. O profeta diz na mensagem: Deus é o seu próprio intérprete, que Deus não precisa que ninguém interprete a palavra, ela já foi interpretada. Não precisa ninguém dizer: olha, o profeta quis dizer isso. Não, o profeta quis dizer o que Deus quis dizer. O profeta falou o que Deus mandou ele falar. Então, como você vai saber se aquilo que foi dito é verdade ou não? Você deve ir na palavra, porque aqui o profeta diz: ó, esconda fatos, esconda história. Fatos da segunda vinda de Cristo. Cristo, quando foi perguntado a Jesus que sinais haveria da sua vinda, ele começou a denominar os sinais, o que aconteceria antes da sua vinda, e ele encerra dizendo: ó, olhai para a figueira, quando ela reverdecer, olhai para cima, porque vossa redenção está próxima. Vamos esconder o fato que Israel foi estabelecido em 48? Vamos esconder então? Jesus disse que quando a figueira Israel reverdecesse, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Em verdade, eu digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. 40 anos é uma geração. Então vamos omitir, vamos esconder fatos, vamos esconder a história, para dizer que a vinda do Senhor não se cumpriu. E as pessoas vão acreditando. Diga uma mentira, persista nela, esqueça fato ou história. Apenas diga e continue dizendo às pessoas, e dentro em breve as pessoas a receberão. Quando nós falamos da vinda, é uma realidade, que o casamento é uma realidade para nós, porque eu estou casado, e você também está casado com Cristo. Quando você aceita a palavra do dia, você não está escondendo a história, você não está escondendo fatos, você não está dizendo uma mentira para que as pessoas creiam, você está dizendo a verdade, porque você pode comprovar pela mensagem, pela palavra, mas eles querem? De maneira nenhuma. Porque isso, se eles tomarem a verdade, o seu castelinho vai ser destruído, o seu sisteminha será destruído. Por isso que não querem a verdade. Agora, você captou algo aí? Não é esse o mesmo espírito exatamente na igreja hoje? Não há um grupo que alega ser a igreja original e verdadeira e que a salvação encontra-se somente nela? Não alegam eles que têm as chaves do reino, as quais receberam de Pedro? Não alegam eles que Pedro foi seu primeiro papa e que ele residiu em Roma, quando não há absolutamente nenhum fato histórico para isto? E mesmo seus adeptos mais educados, instruídos, creem em suas mentiras. Sinagoga de Satanás. E se Satanás é o pai dela, e sendo ele o pai da mentira, então não é estranho que aqueles em sua sinagoga sejam também mentirosos. Considere a ideia de blasfêmia. Esses da sinagoga de Satanás não estavam blasfemando de Deus nesta ocasião, embora não seja preciso dizer, mas eles estavam blasfemando da verdadeira igreja, certamente. Assim como Caim perseguiu e matou Abel, porque ele, Caim, era do maligno,
e também como os seguidores judaicos profundamente formais, Jesus disse que eram de seu pai, o diabo, procuravam destruir os cristãos nos primeiros anos da primeira era. Agora este mesmo grupo, a falsa vinha, está tentando até mais fortemente destruir o verdadeiro crente na segunda era. Esse espírito anticristo está crescendo. O grupo que avançou pouco a pouco seu caminho, sempre tão vagarosamente para dentro da igreja através de suas obras, nicolaítismo, não mais teme a exposição, mas está abertamente organizado em um grupo de seu próprio ajuntamento. Está vindo contra a verdadeira igreja em franca hostilidade. Agora, quando digo que esta era uma igreja anticristã organizada, estou lhe dando a verdade proveniente da história autenticada. A primeira igreja fundada em Roma, nós seguiremos o curso da sua história na era de Pérgamo, já tinha transformado a verdade de Deus em uma mentira, ao introduzir uma religião pagã com significado e nomes cristãos. Por volta da segunda era, ela era tão pagã, embora alegando ser a verdadeira igreja, que Policarpo veio, a cerca de 1.500 milhas, numa idade muito avançada, pleitear com eles para voltarem. Eles não fizeram. Eles tinham uma sólida hierarquia e uma sólida organização. Você sabe o que é isso? Tinha alguém que dominava eles. Então não importa quanto você vai falar. Há grupos hoje, infelizmente, da mensagem que são assim. Não importa o quanto você diga, eles vão dar ouvido a gente, pessoas simples e humildes, de maneira nenhuma. Quem somos nós para dizer para eles que eles estão errados? Vejo a mesma situação como Micaías, né? Tinha tantos profetas lá de Acabe e Josafá, todos dizendo a mesma coisa, mas tinha um Micaías em algum lugar. O profeta diz isto. Tem alguém falando a verdade em algum lugar. Porque o verdadeiro eleito não será enganado. Esta então é a sinagoga de Satanás, cheia de blasfêmia, na qual já estavam as sementes da doutrina do nicolaítismo, e que brevemente seria o verdadeiro trono ou poder da religião satânica. E isto é exatamente correto, porque Apocalipse 2:9, parte B, não diz que essas pessoas são da sinagoga de Satanás, mas diz que são a sinagoga de Satanás. Esse espírito do anticristo não é novo. Isto não é algo que veio apenas nas eras da igreja. Tem estado aqui todo o tempo. Para obter um claro entendimento de como ele opera, de como ele vai contra Deus e assume o controle da igreja, olhe no Velho Testamento e veja. Lá, vamos examinar este espírito, como foi manifestado em Israel, quando ela saiu do Egito para ser a igreja no deserto. Exatamente como a igreja primitiva começou sob o puro ministério do Espírito Santo, com sinais e prodígios e manifestações tais como profecia, línguas e interpretação, sabedoria, conhecimento e cura. Assim, nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob liderança do Espírito de Deus, manifestando-se em dons. Deus era o líder do povo, realmente, ele era seu rei, ele era um rei pai. Ele cuidava de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentava, fazia suas guerras, tornava suas dificuldades amenas e resolvia os seus problemas. Ele simplesmente ocupava-se com eles. Eles eram a única nação para a qual ele era verdadeiramente Deus. Mas um dia eles começaram a olhar ao redor
e eles viram os filisteus e outras nações com reis sobre elas. Aquilo atraiu sua atenção e eles decidiram que deveriam humanizar sua liderança. Assim, eles quiseram um rei. Agora, o próprio Deus ia humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eles passaram adiante dele. Satanás conhecia o plano de Deus. Assim ele pôs nos corações das pessoas passarem adiante de Deus a palavra. Quando eles aproximaram-se de Samuel e pediram um rei, Samuel ficou tão consternado que seu coração quase falhou. Deus estivera conduzindo o seu povo através deste consagrado profeta, escrituristicamente vindicado, e ele sentiu que tinha sido rejeitado. Ele reuniu o povo e suplicou para não se afastarem de Deus, que os tinha carregado como crianças, e os feito prosperar, e os abençoado. Mas eles persistiram. Eles disseram a Samuel: tu nunca estivesses errado em teu comando, tu nunca fosses desonesto em teus procedimentos financeiros, tu tens dado o melhor de ti para manter-nos em linha com a palavra do Senhor. Nós damos valor aos milagres, à sabedoria, à provisão e à proteção de Deus. Nós cremos nisso, nós gostamos disso, e além de mais, não queremos ficar sem isto. Só que queremos um rei que nos conduza a batalhar. Ora, é claro que quando sairmos a batalhar, é ainda nossa intenção ter os sacerdotes indo adiante, com Judá seguindo, e nós tocaremos as trombetas, e gritaremos, e cantaremos. Nós não pretendemos parar nada disso, mas nós queremos um rei que seja um de nós para nos conduzir. E Deus disse a Samuel: veja, eles não te têm rejeitado a ti, antes a mim, me têm rejeitado de governar sobre eles. A palavra muito tem sido rejeitada. A palavra tem sido rejeitada. Infelizmente. Eu não digo das denominações, porque as denominações rejeitaram lá atrás. Mas hoje há um rejeite quanto à revelação da hora. Aqueles que se dizem crentes da mensagem têm rejeitado subir à era da pedra da coroa, sair da era de Laodiceia, porque na era de Laodiceia ficaram ricos, homens ricos, igrejas ricas, organizadas, porque colocaram um rei sobre eles. Não é a palavra, mas há uma liderança, há um nicolaítismo que predomina, o Espírito está ali, ninguém é obrigado a tomar, mas ele sabe que aquele é o chefe, aquele é aquele que tem a revelação maior, então o que ele falar está falado. Infelizmente é esse o Espírito. E Deus disse a Samuel: veja, eles não têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado de governar sobre eles. Quão trágico foi isto! Mal se apercebiam que, quando estavam pedindo a Deus para serem como o resto do mundo, eles o estavam rejeitando, pois Deus ordenara que seu povo agisse diferente do mundo. Eles não são do mundo, e não se parecem com o mundo, e não agem como o mundo. Eles estão crucificados para o mundo, e o mundo está crucificado para eles. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 ao 18. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Pois Deus do lado, posto Deus de lado, Israel era como qualquer outra nação.
Quando Sansão cortou seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. Põe a liderança do Espírito Santo de lado, e a igreja nada mais é do que um mundo com o nome de Deus vinculado a ela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, exatamente como Jacó e Esaú eram, dos mesmos pais, porém o Espírito de Deus faz a diferença. Não importa se você se chama de cristão, qualquer um pode fazer isso. A questão é se você tem ou não o Espírito de Deus em você, porque sem esse Espírito você está reprovado, você de modo de nenhum é dele. Amém. Não faz muito tempo, eu perguntei a uma senhora se ela era cristã. Ela me disse: quero que o senhor saiba que acendo uma vela todas as noites. O que é que tem isso a ver com o assunto? Eu sou metodista, eu sou batista, eu sou pentecostal. Isto nada não tem a ver com o assunto. É o Espírito Santo ou perecer. Bem, começando bem lá atrás, na primeira igreja, as pessoas começaram a pensar e a raciocinar como melhorar o que Deus fazia. As obras dos nicolaítas começaram a mostrar-se. Então, formou-se um grupo. Eles distanciaram-se do padrão da palavra. Tudo o que se precisa é ter apenas uma palavra mudada. E aquele pouco de fermento então faz levedar toda a massa. Aquele que tropeçar em um só ponto da lei, tropeçou, tornou-se culpado de todos. Eva apenas mudou uma palavra e isto o fará. E quando aquele grupo centrado em Satanás se formou, começou a odiar e combater os verdadeiros crentes, insistindo que eles, os estranhos, eram a igreja de Deus. Note como a organização gera ódio. Notem como a organização gera ódio. Quantas famílias têm sido afastadas, apartadas hoje? Sabe por quê? Eu não estou falando de famílias lá fora, estou dizendo famílias dentro da mensagem. Por causa de um entendimento. Porque aqueles que receberam a abertura da palavra, e esta abertura da palavra é o terceiro estágio, é a terceira etapa, o profeta disse, não é o nome de um grupo, mas é o nome que se dá a um ponto, a um tempo, abertura da palavra, onde os mistérios foram abertos. Quando você fala, olha, Jesus veio realmente, a segunda vinda de Cristo já é uma realidade. Vocês viviam em paz, em uma mentira, dentro de uma igreja da mensagem, mas quando você professou a verdade, diz, olha, eu entendi algo. O profeta disse que a segunda vinda de Cristo se cumpriria desta forma. Pronto, a família dividiu-se. Não querem nem olhar um para o outro. Sabe o que é isso? A organização gera ódio. Ela destrói o companheirismo. Destrói o companheirismo. Ela produz amargura. Isto é o que mirra significa. Era disso que Esmirna estava cheia, amargura. Uma raiz de amargura contamina muitos. Assim mais e mais. Contaminação estava entrando. Cada era sentiria suas cicatrizes. A igreja de Esmirna tinha se desviado para longe do original. Ela tinha se tornado híbrida. Ela tinha se hibridizado da maneira que fez Eva. Criam filhos. São filhos híbridos. Nunca estiveram lá no original. Recentemente, um grande
ajuntamento, vou falar assim, uma grande igreja da mensagem, que dizem crer na mensagem, saiu multidões de gente. Por quê que saíram? Porque desacreditaram na sua liderança. E eu pergunto, eram crentes da mensagem? Nunca foram. Você pode discordar de mim e procurar um lugar melhor para você congregar. Você pode discordar, todos nós temos o direito. O profeta diz, você tem o direito de escolher o lugar onde você congregue. Mas uma vez que a revelação chega até você, você nunca afasta da revelação. E aí choveu-se na internet, cada um fazendo os seus vídeos. Por que eu deixei a mensagem? Deixou porque nunca foi da mensagem. Julgaram ser um sistema criado pelo homem, a mensagem, mas nunca foi. Porque a mensagem não cria sistema. A mensagem não cria organização. O que a mensagem nos ensina? Quando estávamos estudando ali o livro dos selos, eu disse, acho que foi no livro dos selos ou as mensagens de 1965, no estudo daquele ano de todas as mensagens, se você colocar a mensagem pura dentro de uma igreja, ela explode. Uma igreja organizada, num sistema hierárquico, com o nicolaítismo dentro, explode. Por isso que fica lendo pedacinhos da mensagem, fica lendo parágrafozinhos, separam parágrafozinhos ali para dizer o que eles querem dizer. Simples assim. Não colocam a totalidade da palavra. Você sabe que um híbrido é o que surge de duas espécies que se cruzam. O resultado já não é mais puro como o original, é um mestiço. Bem, quando Eva permitiu que a besta misturasse sua semente com a dela, ela gerou uma criatura chamada Caim, que não era um ser humano puro, ele era do maligno. Note quão diferente ele era de Abel. Note quão diferente ele era de Sete. Ele odiava Deus e não obedecia à palavra, e perseguiu e matou o justo. Ele se elevou acima da palavra de Deus. O profeta vem e diz assim: a igreja também tem se afastado do que ela era originalmente. Página 104. Ela é híbrida, isto é, a igreja nominal é híbrida. As pessoas dizem, eu sou batista, não era assim no princípio. Eu sou metodista, não era assim no princípio. Em lugar da reta palavra de Deus, em lugar de homens cheios do Espírito na igreja, que eram guiados por revelação dada pelo Espírito, agora há credos, estatutos, cultas, conjecturas de homens instruídos. O aprendizado tem tomado o lugar da revelação. A razão tem substituído a fé, o programa tem substituído o louvor espontâneo no Espírito Santo. Não foi assim ao princípio. Toda a espécie tem mudado, tornou-se uma igreja híbrida. Ora, quando a igreja se torna hibridizada, produzirá cristãos puros? Ela não pode. Aqueles milhares de crentes que foram produzidos e depois saíram fora da mensagem, eram filhos da onde? Filhos da organização, filhos da igreja ali local. No dia que não concordaram com a liderança, jogaram para fora e hoje blasfemam contra a própria mensagem, achando que a mensagem apoiava aquilo, achando que a mensagem apoiava os malfeitos. A Bíblia não mente, a Bíblia diz, é mister que vem o escândalo.
Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Quando a igreja se torna hibridizada, produzirá cristãos puros? Ela não pode. A vida ou a semente que faz nascer cristãos não está neles. Semelhantes produzem semelhantes. Os batistas produzem mais batistas e eles agem como batistas. Metodistas produzem metodistas e eles agem como metodistas. Nenhum deles é conhecido pelo poder de Deus, nem podem sê-lo, porque isso não está lá. Eles são conhecidos por sua adoração cerimonial a Deus e seus credos e dogmas. Por falar em híbrido, você conhece o híbrido mais famoso do mundo? Tem estado conosco por muito tempo, é o mulo. É um cruzamento entre um asno e um cavalo. É um tipo engraçado de animal. Ele não pode se reproduzir, ele não tem a vida que possa fazer isto. Todavia, ele trabalha duro. Ele pode superar o cavalo ou o asno no trabalho. Mas observe a sua natureza. Ele é teimoso. E nunca se pode confiar nele. Ele é uma figura feita. Ele é uma figura perfeita da religião híbrida. Um cruzamento entre a verdade e as trevas. Porque o cavalo é um tipo do verdadeiro crente e o jumento uma figura do injusto. Misture-os e você terá uma religião formal e estéril. Ela não tem a semente de vida, está morta. Ela pode falar acerca da verdade, mas não pode produzi-la. Ela não tem Deus em seu meio, embora se reúna e fale de Deus, ainda durante todo o tempo, nega sistematicamente a eficácia. Eles negarão a palavra no próprio nome do Senhor, e não há qualquer esperança para eles. Você se dá conta de que nenhuma religião organizada jamais teve um avivamento? Nunca. Uma vez que se organizara, morreram. Jamais podem voltar. Não, Senhor, eu posso lhe mostrar isto em tipo, em Êxodo 13:13, porém tudo que abrir a madre da jumenta resgatará como cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Veja, o jumento pode ser redimido, cada pecador miserável pode ser redimido pelo sacrifício sangrento de Jesus Cristo, ou ao rejeitar a Cristo ele pode ser rejeitado, mas não se redime o mulo. Não há redenção para ele, não há sangue para ele, não pode haver, porque o mulo refugia-se na igreja, enquanto o jumento refugia-se no sangue. Aleluia! O mulo não tem nenhuma semente nele, o mulo não tem nenhuma semente nele que possa ser vivificado, porém o jumento tem semente. Ora, há poucas semanas atrás eu li um editorial, sim, era um editorial, escrito por um negociante não salvo, não por um cristão. Ele dizia que estava pasmado com as igrejas, ele não podia entendê-las. Elas tinham seminários cheios de professores que ensinavam a palavra de Deus a fim de destruí-la. Ora, este homem não podia compreender isso. Ele estava estarrecido com isso. Ele dizia que podia compreender o ateu ou comunista, ou o livre pensador, ou alguém assim fazendo isso, mas quando a própria igreja destruía a palavra de Deus, era equivalente a um assassinato premeditado. Eis aí sua religião híbrida. Acorde, América, antes que seja tarde demais. Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá qualquer coisa. É como Eva, quando Caim nasceu, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Agora você se dá conta de que ela realmente quis dizer isso? Ela pensava que tivera do Senhor um varão. Veja, você, uma vez que ela
fora enganada ao tomar a palavra de Satanás em vez da palavra de Deus, ela então pensava que tudo o que dissesse estaria correto. Se ela dizia que tivera de Deus um varão, então ela tivera de Deus um varão. Mas Deus estabeleceu leis em seu universo. Uma boa semente só pode produzir bom fruto, e a má semente só pode produzir mau fruto. Agora, cada semente, embora diferente, utilizará a mesma terra, alimento, umidade e luz do sol, porém, produzirá segundo a sua própria espécie. Observe a história da linhagem de Caim, observe a história da linhagem de Sete, apenas uma diferença entre elas: a semente original, nada mais. Se você examinar bem atentamente essa declaração de Eva, você notará que ela tinha mais entendimento do que a maioria se dá conta. Ela não atribuiu o filho a Satanás, pois isto o teria feito igual a Deus. Somente Deus podia criar a célula ovo no ventre de Maria. Satanás não podia fazer isto. Eva sabia disto. Satanás só pode perverter. Assim, ele a enganou com a semente errada. Foi a semente da serpente que produziu a Caim. Foi a semente de Adão que produziu Abel e Sete. Aquelas sementes passaram exatamente através do mesmo processo, mas os filhos eram diferentes porque eram de sementes diferentes. Ela acreditava que Caim era de Deus. Ela aceitou a mentira do diabo como verdade de Deus. Isto é exatamente o que temos agora. Igrejas se apresentam como fontes da verdade, mas a verdade não está nelas. Embora os filhos gerados delas jurem por elas e até mesmo matem para sustentar o erro delas. Matem. Se você pensa que isto é um exagero, leia todo o capítulo 3 de 2 Timóteo, os 5 primeiros versículos do capítulo 4 de 2 Timóteo 4, 1 ao 5. Conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quando a igreja deixou-se mover para longe do original, como Adão e Eva, a morte entrou. Não há nenhuma força nela. Ela tornou-se uma monstruosidade. No instante em que a igreja moveu-se em direção à forma e à cerimônia, e em direção ao sacerdócio, organizando os ministros em um grupo que decidia a liderança, a parte do Espírito Santo e sua palavra, neste mesmo instante entrou a morte e ela começou a adoecer. E conforme adoecia, transformava-se em um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era o argumento. Ela não podia produzir nada no Espírito, pois suas esperanças estavam baseadas sobre programas e não sobre a fé em sua palavra. Eles semearam programa e, portanto, colheram programa. Eles semearam perversão e, portanto, colheram filhos pervertidos. Altere a Deus e você colherá exatamente o que injetou. O homem devia aprender isso da natureza. Ele tem alterado a natureza, ele tem injetado suas próprias ideias na natureza e rearranjado as moléculas e etc. E agora está colhendo uma tempestade. Olhe só como tem reproduzido a galinha. Ela é tão altamente reproduzida que é uma máquina poedeira que põe ovos até se gastar. Não é boa para alimento.
é comida fraca e pobre. Injetam substâncias na carne que comemos e por causa disso o corpo humano está mudando. De maneira que as mulheres estão ficando mais estreitas nos quadris e mais largas nos ombros, e os homens estão ficando exatamente o contrário. Agora, se você brinca com a natureza e obtém uma monstruosidade e um efeito contrário, o que acontecerá se você converte a verdade a uma mentira? A resposta é: você produzirá um sistema de religião anticristo e ateu, que é tão pervertido que não se parecerá com, nem produzirá o que o original produziu. O original produziu. A única resposta que Deus tem para uma situação assim é o lago de fogo. Esta pobre era de Esmirna estava morrendo. Quando morreu, jamais voltou. Nenhuma era jamais volta. Nenhum avivamento jamais volta. Não pode ter a vida de Deus nele através de geração natural. É preciso uma geração de cima. Esta última era começou em chamas de um avivamento pentecostal e eles logo o organizaram de novo. Em vez de tomar a palavra, eles tomaram suas próprias ideias e fizeram exatamente o que cada era fez. Puseram o manual no lugar da palavra. Dê apenas um passo fora deste manual e veja o que acontece. Você está fora, irmão, e eles o perseguirão e responsabilizarão Deus por isso. E como amam a sua organização, não é de se surpreender, amam mesmo. Eles são pentecostais de segunda geração, e uma vez que Deus não tem netos, eles são apenas filhos de seus pais, conhecidos por seus credos e sua forma de adoração. Eles podem falar acerca do que costumavam ser, mas não podem produzi-lo. Uma vez eles tinham um relâmpago, porém quase tudo que restou é o trovão. Mas deixe-os falar-lhes sobre as glórias de seu movimento. Eles dirão: sim, Senhor, eu quero que você saiba que este é um movimento que nenhum homem começou. Ele surgiu espontaneamente, o Espírito caiu sobre todo mundo. Sim, Senhor, nós temos o que eles tinham no Pentecostes. E isso não foi de homens, mas de Deus. Então, por que eles não o mantiveram assim? Se Deus o começou, como é que Deus não pode mantê-lo e concluí-lo? Se Deus não escreveu no manual de credos e preceitos e dogmas para começá-lo, então que direito tiveram eles de fazer isso? Deus derramou seu Espírito sobre batistas, metodistas, nazarenos, adventistas, presbiterianos, irmandade, igreja de Deus, diversos assim, chamados e etc. Todos esses irmãos foram educados em diferentes doutrinas, estatutos, manuais eclesiásticos e etc. Deus varreu tudo isso para um lado. Ele destruiu suas teorias dispensatórias e restaurou os dons do Espírito, provando que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mas aqueles pentecostais aprenderam sua lição sobre organização? Não, Senhor. Eles logo se organizaram de novo e têm escrito seus próprios livros de textos, estatutos e manual eclesiástico, livro de companheirismo e etc., com uma ideia em mente, que é provar que agora eles têm toda a verdade, sabem todas as respostas, e são, portanto, a elite de Deus, que conhece o caminho, e pode mostrá-los aos outros, como guias designados por Deus, mas eles não têm isso. Eles têm se hibridizado como os próprios grupos de onde saíram. Se querem estar na noiva, eles vão ter que sair exatamente como fizeram seus antepassados. Eles são como todos os demais. O avivamento acabou. Eles estão tentando viver um nome e estão mortos. Eles adotaram a organização, falando durante todo o tempo acerca do Espírito de Deus. Eles falam acerca da evidência do Espírito Santo, mas esquecem que o diabo pode falar em línguas também.
A completa confusão de Babel está em seu meio e eles a chamam de Espírito de Deus. Uma vez mais, vemos o homem dizendo a Deus em vez de Deus dizendo ao homem. Ora, você pode querer me censurar aqui mesmo pelo que diz, tudo bem. Eles se chamam pentecostais e evangelho pleno, deixe-os provar isso. No Pentecostes o fogo veio numa nuvem, separou-se sobre cada um deles como uma língua e caiu sobre cada um. Onde está o fogo? Eles falaram em línguas no Pentecostes e as pessoas que escutavam compreendiam. Onde está isso? Toda a multidão de crentes comportava-se como uma família. Os pentecostais estão tão terrivelmente divididos como qualquer outro grupo na história. Nenhum homem ousava juntar-se à igreja primitiva, mas somente Deus acrescentava. Eles têm tantos bodes entre eles quanto qualquer outro grupo. Eles alegam ser o evangelho pleno, mas não podem prová-lo. Suas igrejas estão tão vazias de poder como qualquer outra delas. Se eles são o evangelho pleno, então seria melhor admitirmos que a Bíblia cometeu um engano quando descreveu os evangelhos, os homens do evangelho pleno no Pentecostes. Eles cantam, tem havido uma grande mudança em mim. Eles estão certos, mas a mudança não tem sido para melhor. É tempo de voltar a Deus. Eles têm nome de que vivem, mas estão mortos. Línguas não são evidências de avivamento. É evidência de morte. As línguas proclamaram a evidência de que a religião cerimonial dos judeus acabara e que uma nova era tinha começado. As línguas hoje estão dando fim à igreja gentia e o evangelho está voltando aos judeus. As pessoas estão falando que as línguas estão proclamando um grande movimento espiritual. Eles perderam a oportunidade. A verdade é que isso está escrevendo o fim de todas as ideias, programas e reinos humanos. E o reino de Deus está sendo introduzido. Desperta, povo de Deus, desperta. Se você acha que isto não é verdade, ouça isto. Por todo mundo, tanto nos grupos pentecostais como nos fundamentalistas, eles estão organizando os homens de negócio. Eles têm invadido o púlpito sem um chamado de Deus. Eles têm se intitulado de pescadores de homens e fundadores de um movimento de Deus. E dizem que o talentoso ministério de Efésios 4, 10 ao 13, que Deus deu à igreja, falhou. Portanto, eles estão assumindo o comando. Aqui estamos bem no meio do cumprimento da profecia chamada a contradição de Coré. E eles nem mesmo sabem que a têm cumprido. Eles cegamente seguem adiante, pregando experiência em lugar da verdade. Que Deus tenha misericórdia deles, que seus olhos sejam abertos antes que seja tarde demais. Ouça-me, desde quando o prestígio do dinheiro, a liderança social, a habilidade dos negócios ou a simples perícia mental alguma vez qualificou um homem para a liderança espiritual ou de qualquer peso a palavra de Deus? Ou deu qualquer peso à palavra de Deus? Quando de todas as maneiras o materialismo ou os valores humanos começam a mostrar-se como o meio pelo qual Deus opera em lugar de unicamente o Espírito Santo, então estamos lutando contra Deus e não por Ele. Materialismo. Agora, eu quero que isso fique bem gravado aqui. Eu não estou falando contra os anciãos na igreja, não, Senhor, e este ancião pode ser tão pobre como jamais algum homem tenha sido, ou ser o homem mais rico do mundo, desde que ele seja um ancião de coração e de fato. Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as verdadeiras qualificações espirituais como um ancião ou um diácono, independentemente de suas finanças ou posição social. Mas quando você vê uma estrutura social ou financeira entrar na igreja, que divide as pessoas de todas as maneiras, isso não é de Deus. É um outro sinal dos tempos nesta era de Laodiceia, fisicamente rica, mas espiritualmente empobrecida, na qual estamos agora vivendo. Eu sei da tua pobreza. Você notou que a pobreza deles está associada com a sinagoga de Satanás, neste mesmo versículo? Sim,
E é rica e poderosa organização que tem a riqueza e sempre expulsa o pequeno povo que serve a Deus. Quando o Espírito de Deus se move nos corações dos homens, quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. E para onde então vão as pessoas? Eles adoram nas casas, velhos armazéns, porões, exatamente como fizeram quando foram para as catatumbas. Eita glória! Essas pessoas eram pobres nos bens deste mundo, certamente, mas eram ricas no espírito. Eu sei a blasfêmia deles. Ora, aqui não existe a ideia de que esses mentirosos estão blasfemando de Deus, embora isso seja subtendido, porém eles estão blasfemando da verdadeira igreja. É sempre assim. Os judeus de Jerusalém blasfemaram da igreja no princípio. Os gentios politeístas fizeram o mesmo. Se alguém vai ser mal falado, será sempre a verdadeira semente. Nos dias de Nero, os cristãos eram acusados por cada calamidade, até pelo incêndio de Roma. Em países comunistas, o pequeno rebanho, embora realmente insignificante em tamanho, é sempre o primeiro a ser exterminado. Embora os cristãos sejam pessoas boas e leais, que somente fazem o bem, eles serão sempre perseguidos até o fim, para que possam ser fisicamente destruídos. Para que possam ser fisicamente destruídos. A razão disso ser assim é porque eles são uma repreensão para os ateus. Como um polegar inflamado, eles destacam-se diante dos ímpios, e embora os justos não pretendam fazer qualquer dano ao ímpio, mas queiram somente fazer o bem, invariavelmente descobrem que são enredados como João Batista com Herodes. Porque João não queria causar dano a Herodes, nem a sua esposa, a não ser salvá-los da ira de Deus. Isso não somente foi complemento, isto não somente foi completamente incompreendido e plenamente resistido, mas por causa disto, João foi morto. E por todo o bem que o povo de Deus faz, eles ainda são lançados à vergonha pública e à morte. Seguramente deve haver alguma força sinistra por detrás de um povo que seria tão destituído de consciência que retribuiria o mal àqueles que lhe fizessem o bem. Sim, a tal força é Satanás. A resposta encontra-se no versículo seguinte. Amém. Vamos nos deter aqui. Nós lemos toda a parte sobre a sinagoga de Satanás. Próximo culto nós daremos sequência na página 110, que é por subtema 10 anos de tribulação. Aqui, irmãos, nós lemos aqui aquilo que falamos nos cultos anteriores, como que Satanás sutilmente foi adentrando, no seio da igreja, tomando forma, colocando pessoas de poder, de posses, pessoas que tinham condições financeiras, e através desta condição financeira, começaram a ser mais estimadas no meio do povo do que os outros. Então eles começaram a fazer acepção das pessoas, e nós vimos que tudo isso foi introduzido no seio da igreja ali. E perguntamos hoje, será que isso não acontece na mesma forma no meio do povo? Aqueles que têm posses são mais benquistos, são mais como é que podemos dizer, estimados do que o outro irmãozinho mais simples e humilde. Infelizmente é o mesmo espírito, são os mesmos espíritos. Essas leituras e esses estudos, irmãos, nos ajudam a compreender e olhar todas essas coisas, e não deixar que esse espírito nos leve a isso, a fazer uma acepção. Não importa se você tem dinheiro, se Deus te dá com abundância,
Continue, permaneça no mesmo lugar onde Deus te chamou. Não queira sobressair sobre os outros, querer ser mais do que os outros. É onde que a queda é segura das pessoas. Que Deus possa nos ajudar. Ele conhece o fim desde o princípio. Eu coloquei aqui uma observação. Falsos judeus hoje, falsos judeus, né? Sinagoga de Satanás foi o tema. Hoje podemos ver os falsos crentes com o mesmo espírito para dar preeminência ao sistema, para se dar a preeminência. Eu sou da primeira igreja da mensagem. Está aparecendo, sou da primeira igreja batista. Está aparecendo esses, né? Sou da primeira igreja, primeiro companheirismo. E todas essas coisas. Que Deus possa abrir o entendimento dos nossos irmãos. Amém? Bom, irmãos, graças a Deus ficaremos por aqui, por hoje, né? Não despedindo-se da presença do Senhor, mas estaremos nos despedindo deste momento aqui, através deste canal, deste momento de companheirismo que temos tido pela graça de Deus, nesta oportunidade de poder reunir vocês aí do outro lado, diversos lugares do nosso país. Nós nos sentimos muito lisonjeados e honrados com a presença de todos vocês aí do outro lado. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Estiveram conectados nossa irmã Ivonete Lopes, Rio Grande do Sul, irmão Vilmar Marques aqui de Ariquemes, irmão Otto Weisman daqui de Ariquemes, irmão Genaí Teixeira, Montenegro, irmã Cida, né, também, irmão Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmã Maria José Alto Paraíso, irmã Carmelita e José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmão Romeu Weisman, daqui de Ariquemes, Rondônia, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, irmão Marilúcia, Jandira, São Paulo, irmão Letácio, Alagoas, Maceió, irmã Keren Apuc e Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Raquel Souza, Jandira, e o pastor Aildo também está conectado conosco através da internet. Apenas não conseguiu comunicar sua audiência aí. Deus continue abençoando a todos vocês. Para nós sempre é uma honra ter todos vocês aí do outro lado. Nós vamos agradecer ao Senhor com uma oração, e logo após a oração nós estaremos ouvindo um louvor, né? O irmão Otto Weisman também, né? Acho que eu li, irmão Otto, irmão Romeu. Nós vamos agradecer ao Senhor com uma oração, e logo após a oração nós teremos um louvor de despedida. Amanhã, quinta-feira, temos live através do canal das 1000, todos estão convidados, amém? Curvemos nossa cabeça e falemos com o Senhor. Pai, mais uma vez nos aproximamos da Tua presença, agradecidos, com gratidão em nossos corações, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pela revelação que Tu nos destes nesta noite, pela palavra, ó Deus bendito, de entendimento, de sabedoria, ó Deus, que isso tem aumentado a nossa fé. Nós Te louvamos, ó Pai. Continue nos falando através do Teu Espírito Santo, nos ensinando, nos ademoestando em tudo que nós temos necessidade, ó Pai. Abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, como também os que estiveram conectados conosco através da internet, e aqueles que posteriormente estarão ouvindo, assistindo em seus lares, ó Pai. Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se também todos abençoados. Esta é a nossa oração por você, meu irmão, por cada um daqueles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que Tu possas curar os enfermos e libertar ao cativo, é a nossa oração. Pedimos todas essas bênçãos e Te agradecemos no Teu nome santo, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.